Estamos juntos para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, para que o nome do nosso Salvador seja conhecido em todos os lugares. Não é por causa da pandemia, não é por causa do vírus, não é por causa dos decretos que nós vamos parar de falar, né? Prega a palavra onde estiver, como estiver. Não se canse de falar daquele que te amou até a morte de cruz. Como eu sempre falo, é um prazer, um privilégio estar com cada um dos amados. E de um momento, de uma maneira diferente, né? Porque eu não estou habituado a transmitir do meu escritório, mas por causa dos decretos nós temos que obedecer. Toda autoridade é constituída por Deus e estejam eles certos ou errados, nós temos que obedecer. A nossa função como cristão é dobrar o nosso joelho, orar e crer que Deus é conosco e que Ele fará infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos, Pai, nessa noite como igreja do Senhor, um em cada lar, não da forma habitual nos nossos templos, mas com um só coração, um só pensamento, amando ao Senhor, respeitando ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor acima de todas as coisas. O Senhor é Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. Foi o Senhor quem as criou. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Toma cada um daqueles que estão, Pai, hospitalizados, ou até mesmo aqueles que estão em casa, ó Deus, enfermos. O Senhor é um Deus que cura. Por isso, Pai, toca em cada pessoa nesse momento, ó Deus, e livra ela desse mal. Nos livra, Senhor, desse vírus que tem assolado toda a nação, toda a terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, conforta, ó Deus, as famílias que tiveram perdas. Conforta, consola, Deus. Ó Senhor, só o Senhor pode fazer algo sobrenatural por essas pessoas. Não são as minhas palavras, não são as minhas orações, não são as orações dos meus irmãos, mas é a presença do Senhor que vai fazer a diferença, Pai. Por isso, faça-se presente em cada lar nesse momento, no meio de cada família, ao lado de cada pessoa que necessita do Senhor. Que o Senhor esteja lá, Pai, abençoando essa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela é linda, perfeita. Mas como eu sempre digo, nós não somos só ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes dessa palavra. Nós temos que crer que essa palavra vai entrar no nosso coração e fazer a diferença. Como eu disse a terça-feira aqui no ensino, conhecer a Deus é examinar as Escrituras, investigando, contemplando, indo a fundo, extraindo tudo que ela pode me trazer de bom. Conhecer a Bíblia qualquer um pode conhecer, mas conhecer a Deus é para poucos, porque não é fácil conhecer a Deus. Hoje, o tema dessa live, dessa reunião é cura e libertação, como é nos cultos em nossa igreja.
Então eu trouxe uma palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração. Eu não prego para as pessoas, nunca fiz isso na minha vida e peço a Deus que eu nunca o faço. Eu prego para mim. Todas as mensagens que Deus traz ao meu coração, elas são para mim. Primeiramente para mim, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Aí, cada um dos amados que se identificar com a mensagem, ela também é de igual modo para vocês. Mas eu, de maneira nenhuma, penso que essa mensagem é para um ou para outro, ou para aquele irmão ou para aquela irmã. Não. A mensagem que Deus coloca no meu coração, ela é para mim. Unicamente para mim. Eu prego para mim, eu sou pregador de uma pessoa só. E graças a Deus por isso. Porque eu tento, não sou correto, não sou perfeito, mas eu tento colocar algumas coisas na minha vida, nas minhas atitudes, no meu dia a dia, para que a palavra de Deus faça realmente a diferença. Então eu gostaria de dividir com vocês Mateus capítulo 10, do verso 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa história ela é conhecida por muitos e muitos cristãos. Muitas pessoas já ouviram falar do cego Bartimeu, mendigo. Essa partícula bar, toda vez que você via partícula bar na Bíblia, Bartimeu, Bar Simão, essa partícula bar significa filho, filho de. Então ele era filho de Timeu. Timeu significa afortunado. No início dessa história, ela se assemelha a todas as histórias que a gente conhece na Bíblia e fora da Bíblia. Pessoas com problemas, que ouvem a respeito de Cristo, que precisam de Jesus Cristo, que necessitam de Jesus Cristo realmente, e que até fazem um esforço para ir a Jesus Cristo, para encontrar a Jesus Cristo, para querer Jesus Cristo. Mas esse encontro ele é meramente momentâneo. Ele é um encontro em que ele dura minutos, horas e depois se esquece. Eu já fui assim, você já foi assim. Quantas vezes eu precisei de Jesus Cristo, precisei de Deus, clamei a Ele por um momento, fui atendido, depois virei as costas e nunca mais
quis saber de Jesus Cristo, nem de Deus, nem de ninguém. As histórias se assemelham, nossas histórias se assemelham. Se eu sentar com vocês, vocês comigo, nós vamos ver que muita coisa vai parecer na nossa vida. Muita coisa vai ser similar a outra. Mas algumas coisas têm que diferir na nossa vida quando nós queremos algo verdadeiro, real, duradouro. Porque quantas vezes eu precisei de Jesus, fui até Ele. Quantas vezes eu precisei, orei, o busquei, Ele me ouviu, me atendeu, eu virei as costas e voltei a ser o que eu era. Quantas vezes eu tive que passar por desertos até enxergar que eu precisava tomar uma atitude para não enfrentar mais esse deserto. Quantas vezes eu enfrentei tempestades e vi que se eu não mudasse as coisas na minha vida, essas tempestades iam continuar a vir sobre mim. Quantas e quantas vezes? A Bíblia não fala, mas eu conjecturando, o cego Bartimeu, mendigo significa que ele ficava à beira do caminho pedindo esmola. E como eu já vi vários mendigos aqui na nossa região aqui, trazendo para o nosso ambiente, vangloriando de que ganham mais do que um assalariado. Já conversei com muitos mendigos. Tem um restaurante aqui perto de casa, que eu sempre ia lá quando estava aberto, e volta e meia os meninos ficam ali no farol pedindo moeda, pedindo as coisas, e eles iam lá conversar, e alguns, não todos, mas alguns eu pedia para sentar e pagava um lanche para eles, e conversando descobria que ele ganhava mais do que um assalariado. Quantos vídeos no Facebook, não sei se real ou não real, mas de mendigos vangloriando que ganham 2, 3, 4 mil reais por mês, pedindo esmola. E o ser humano é assim. Ele gosta de fazer caridade, ele gosta de colocar no coração de que ele está fazendo bem a alguém para tentar substituir algumas coisas, algumas falhas. Isso é de nós. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta fazer a caridade para tentar substituir outras coisas. Não que a caridade seja ruim, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é de nós, humano, fazer isso. E Bartimeu, eu tenho comigo que era muito bom, como alguns mendigos falam que a rua é boa. Já ouvi inúmeros falar que a rua é boa, que não é tão ruim viver na rua. Para ele também, da mesma forma, porque o povo judeu, eles tinham muito essa questão de dar esmola para aparecer. Eles não davam esmola porque amavam fazer caridade, eles davam esmola porque o vizinho, o cicrano, o beltrano estava vendo. Então, de uma certa forma, era sossegado para Bartimeu estar ali. Mas a Bíblia diz que o cego Bartimeu, mendigo, ele tinha algo junto com ele. Ele tinha um objeto que ele levava consigo. Ele tinha uma capa. Toda pessoa, quando ela tem alguns trejeitos, ela carrega consigo algo que a identifica. Eu trabalhei por muitos anos em hospital, e no hospital que eu trabalhei, na minha terra, na minha cidade, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul,
A gente tinha uma ala psiquiatra em que cuidar de várias alcoólatra, viciado em drogas, esquizofrênicos e por aí vai. Então, depois de tanto trabalhar no meio dessas pessoas, até hoje, às vezes quando eu bato o olho em alguém, eu sei, eu vejo que aquela pessoa tem aquilo com ela. Quando a gente vê um mendigo na rua, nós o reconhecemos. Não só por causa da sujeira, tem alguns que são muito limpos, mas eles têm trejeitos que levam com ele. E aqui a capa era aquilo que identificava o cego Jericó. Por quê? Porque ele era mendigo e como todos sabem, no Oriente Médio, durante o dia é um calor terrível, mas à noite faz muito frio. Então toda pessoa que vive na rua, ela tem que levar consigo uma capa para protegê-la desse frio, para abrigar ela. Como ele não tinha morado, ele tinha que carregar isso com ele. A capa, ela, como eu falei, era um abrigo. Talvez naquela ocasião ali era a coisa mais importante para Bartimeu. O que é mais importante para você? Nas situações do dia a dia, aquilo para ele era mais valioso talvez do que o dinheiro que ele recebia. Porque o dinheiro ia trazer o alimento, mas se ele não se protegesse, ele ia morrer. Porém, essa capa era algo que revelava a dependência dele em ser mendigo. A capa indicava que ele era um cego. A capa indicava que ele morava na rua, porque ela era suja. A capa, apesar de dar abrigo, proteção a ele, não oferecia esperança nenhuma. A capa, apesar de dar abrigo e segurança, ela não representava um futuro, ela não dava um futuro nenhum a Bartimeu. A capa, apesar de dar segurança e abrigo, ela não trazia dignidade a ele. Apesar da luta constante dele, talvez de ser indignado ali de viver daquela forma, ele não conseguia uma mudança para a vida dele. Ele continuava com aquela capa, continuava vivendo à beira do caminho, continuava mendigando, e o resto da vida dele ele iria continuar ali. Existem algumas verdades na nossa vida que nós precisamos trazer para nós. Nós precisamos ter isso em nós. Porque senão, não conseguiremos trazer uma mudança para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos lançar fora tudo aquilo que nos impede de alcançar Jesus Cristo. Nós precisamos arrancar da nossa vida tudo aquilo que identifica-nos com o nosso passado. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que faz com que as pessoas lembrem de você como você era e não como você é. Bartimeu, ao ver, ao ouvir
o Senhor Jesus, a aproximação do Senhor Jesus, começou a gritar feito louco, porque ali estava toda a esperança dele. Por ele viver ali à beira do caminho, tenho eu comigo que ele sempre ouvia falar de Jesus Cristo, do Jesus que cura, do Jesus que liberta, do Jesus que transforma, do Jesus que faz. E quando ele ouviu que Jesus vinha com uma numerosa multidão, começou a berrar, e mesmo as pessoas pedindo para ele se calar, ele não se calou, porque ali estava a esperança, a única esperança que ele tinha de transformação de vida, de se ver livre de tudo aquilo. Porque apesar dele estar ali à beira do caminho, apesar dele estar com aquela capa, apesar dele viver há muitos anos ali, ele era um homem infeliz e ele não tinha nenhum prazer com tudo aquilo que ele passara. Quantas vezes eu quis me libertar e não conseguia, porque eu não conhecia Jesus, porque eu não ouvia que Jesus Cristo vinha em minha direção, porque eu não ouvia falar de um Jesus que cura, que liberta e que transforma. Eu ouvia falar de um Deus que era um carrasco, e estava sentado num trono, esperando para castigar a humanidade. Eu ouvia dizer somente isso, que se eu não mudasse a minha vida, eu iria para o inferno. E eu vivia com temor, com pavor, porque não entrava na minha cabeça que eu poderia ir para o inferno sendo uma pessoa que, teoricamente, ou humanamente falando, andava correto. Para tirar essas coisas fora de nós, para lançar fora aquilo que nos aprisiona, nos identifica com o nosso passado, ou que faz com que pessoas lembrem de nós como nós éramos e não como nós somos, nós precisamos chegar até Jesus. E como fazemos isso? A Bíblia diz que num salto só, levantou de um salto e foi ter com Jesus, lançando de si a sua capa, ou seja, deixando tudo para trás, num salto só. Bartimeu foi ter com Jesus Cristo. As coisas não têm que ir acontecendo, as coisas têm que acontecer. Não é amanhã, é hoje. Não é daqui a pouco, é agora. Nós não temos que ficar pensando o que fazer, nós temos que fazer. Eu já vi pessoas falando assim: eu vou viver, vou beber, vou fumar, vou festejar, e no final da minha vida eu penso em Jesus Cristo. Nós vivemos numa fila contínua, em que agora, nesse momento, a minha senha pode ser chamada e eu já não esteja mais aqui. Então não é para amanhã, é para agora. A Bíblia diz que, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Para de se aprisionar ao seu passado. Para de deixar as coisas te impedirem. Toma a decisão agora e vai ter com Jesus. Tenha um encontro com Jesus aí aonde você está. Não pense você que você vai ter que fazer horrores
para encontrar com Jesus. Não. Abra o teu coração e tenha um encontro nesse momento. Nós precisamos lançar as coisas fora de nós para nós ouvirmos o que Jesus quer dizer. Eu me lembro que antes de ter com Jesus, eu lia a Bíblia, ouvia pregações e não entendia nada, porque as coisas impediam os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração de entender a esse Deus. Jesus disse assim para Bartimeu, depois que ele lançou de si a capa e de um salto só foi ter com ele: que queres que eu te faça? Muitos podem pensar assim, Jesus era irônico, né? Jesus era piadista. Jesus gostava de fazer uma piada. Não. Existem pessoas que necessitam de algo urgente, mas elas não querem aquilo. E Jesus respeita a vontade minha e sua. Jesus respeita nós. Jesus sabe do que nós precisamos, mas Ele respeita a minha vontade. Eu já vi pessoas doentes quererem um carro. Eu já vi pessoas enfermas quererem trocar de carro e orarem para isso. É um direito delas. Por isso que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Não que ele não sabia que o cego Bartimeu precisava ser curado da sua cegueira. Mas a cegueira maior nossa não está no físico, está na alma. De que adianta Jesus Cristo ir invadir a privacidade e a vontade de Bartimeu, curar a cegueira dele e ele continuar com a cegueira espiritual? Continuar à beira do caminho, voltar a vestir aquela capa, voltar a mendigar, voltar a viver a mesma vida que ele vivia anteriormente. De que adianta Jesus fazer algo por mim se eu não vou mudar a minha vida? Porque a maioria das pessoas que buscam esse Jesus Cristo, buscam Ele querendo bens materiais. Não buscam querendo transformação de vida, não buscam querendo se libertar de algo, se curar de algo espiritual, não. Elas buscam Jesus Cristo por bens materiais. Respeito. Não concordo, mas respeito com cada uma delas. Mas isso vai delas. Vai de mim e de você o querer. O que você quer, o que eu quero que Jesus Cristo nos faça agora? Coloca aí no teu coração o que, se Jesus estivesse aqui agora, na tua frente, te perguntando, o que você diria se Ele te perguntasse: o que queres que eu te faça? Nós precisamos lançar fora as coisas que nos impedem de ir ter com Jesus, nos impedem de mudar de vida, para falar para Jesus o que nós queremos também. Porque quando nós nos desfazemos das coisas que nos prendem, tanto nós conseguimos ouvir, como nós conseguimos falar também. Essa é a base do meu ministério. Desde quando eu me converti, essa é a base do meu ministério. Verso de número 52. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Bartimeu podia ter pedido muitas coisas.
mas foi um pedido simples que eu torno a ver. O que você quer? Talvez é algo simples, mas é algo que você só vai conseguir se você lançar fora de você algumas coisas que te impedem, atrapalham esse relacionamento seu com Jesus Cristo. Atrapalha você chegar até Jesus, atrapalha você de ouvir a Jesus, atrapalha você de falar com Jesus e atrapalha você de receber a vitória, de receber a bênção, de receber o milagre. Verso de número 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que você precisa arrancar da tua vida? O que você precisa lançar fora de você? Porque aqui nessa história a gente põe a capa. A capa era a cegueira espiritual de Bartimeu. A capa era a falsa identidade que ele tinha. A capa era o que impedia ele de sonhar e de ter esperança. O que você tem consigo que precisa ser lançado fora? Porque senão você vai continuar cego, vai continuar tendo uma falsa identidade, vai continuar sem poder sonhar e ter esperanças. O que você precisa lançar fora de si? Bartimeu, imediatamente quando ouviu que Cristo vinha em sua direção, que Cristo estava passando por ali, percebeu que se ele não tirasse, não lançasse de si aquela capa, de maneira nenhuma ele poderia alcançar o que ele queria. Eu precisei me desfazer de muitas coisas para poder chegar a Jesus, ouvir a Jesus, falar com Jesus e receber as coisas de Jesus. Nós precisamos nos desfazer de algo. Nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa vida. Porque senão, como poderemos chegar até esse Jesus? Pense um pouco. Reflita. Descubra qual é a capa que tem te prendido ao passado. Qual é a capa que tem feito com que pessoas olhem para você como você era e não como você é? Qual a capa que tem te impedido de ter um relacionamento com Jesus Cristo? Porque não adianta nada você tirar a capa, falar com Cristo e voltar a vestir a capa. Essa capa nunca mais pode existir na tua vida. Porque a Bíblia diz que o cego Bartimeu seguia Jesus Cristo estrada fora. A Bíblia não fala que quando ele foi curado, ele voltou, catou as coisas deles e seguiu estrada fora. Não, ele seguia a Jesus Cristo estrada fora. Significa que você precisa de se desfazer das suas coisas para chegar no Mestre. Se desfazer das suas coisas para ouvir o Mestre, para falar com o Mestre, para receber o milagre do Mestre e para seguir o Mestre. Você tem que seguir Jesus Cristo.
Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não se desfazer das coisas que te aprisionam, de jeito nenhum você vai conseguir ter um relacionamento com esse Jesus. Pelo menos é nisso que eu creio. É isso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Lança de você tudo aquilo que te aprisiona. Talvez não seja uma capa, sejam várias capas. Mas, infelizmente, só quem pode identificar essa capa é você. Eu sei quais são as minhas. Eu sei o que eu precisei e preciso lançar fora de mim. Eu sei o que me impede de relacionar com Cristo se eu colocar novamente. Não adianta eu aqui apontar o dedo para você ou ficar aqui dando nome a essas capas. Cada um de nós sabemos o que temos. Sabemos o que fazemos. Independente daquilo que somos, Deus colocou um botão maravilhoso em cada um de nós, chamado consciência. Quando aquele botão é acionado, a sua consciência pesa e faz com que você se lembre de tudo aquilo que não é bom, não é certo, não é direito. Então, meu amado, lance isso para longe de você, bem para longe de você, porque senão você vai ficar se enganando, você vai ficar achando que está tendo um relacionamento com Deus, que está ouvindo Ele, que está falando com Ele, mas aquela capa vai te impedir de alcançar aquilo que você tanto necessita. Infelizmente as coisas são assim. Eu queria muito vir aqui te dizer que você é vitorioso, que sem esforço nenhum você vai alcançar a sua vitória, que vai alcançar aquilo que você tanto deseja, mas não é assim. Todos nós temos que nos esforçar, temos que fazer por onde merecermos. Então, siga o exemplo do cego Bartimeu. Olha para dentro de você, vê o que não é bom, vê quais são as capas que têm te identificado ao teu passado, as coisas erradas que você já fez, e lança de você aquilo. Talvez seja a capa da arrogância, da soberba, mas é uma capa. Talvez seja algo simples de se fazer, talvez seja algo mais difícil de se fazer, mas tem que ser feito. Infelizmente tem que ser feito. Então pense, como Jesus Cristo disse ao cego: o que queres que eu te faça? Bartimeu pediu aquilo que ele mais necessitava naquele momento. O que você necessita nesse momento? O que você quer que Jesus Cristo te faça? Então, lança de si a sua capa e num salto só vai ter com Jesus.
Feche os seus olhos aí aonde você está e ore a esse Cristo que eu creio que está aí do teu lado, vendo você, sentindo você, passando por aí nesse momento como passou naquela época perante o cego Bartimeu. Peça a Jesus Cristo e Ele vai fazer, mas lança de si a sua capa, meu amado. Tira essa capa que não te pertence e deixa ela no passado. Não se lembre mais dela. Não busque mais ela. Não corra mais atrás dela. Siga Jesus Cristo. Tome a sua cruz. Jesus quer te dar vida. E vida em abundância, meu amado. Uma vida plena. Uma vida cheia de graça. Uma vida cheia de amor. Uma vida cheia de paz. Mas sem as capas. As capas não revelam quem nós somos. Elas camuflam quem nós realmente somos. E Deus quer você diante dele. Deus quer que eu esteja diante dele, sem nada me camuflando. Feche os seus olhos. Ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidar. Obrigado, Pai, que nós cremos que antes mesmo de falarmos, o Senhor sabe tudo que nós necessitamos. Assim como foi com o cego Bartimeu. Que assim seja conosco, Pai. Que hoje, Pai, neste momento, agora, nós possamos lançar fora de nós toda a capa, Pai. E num salto só ir ter contigo. Estar diante da tua presença, sem titubear, sem pensar em nada. Que nós possamos estar diante da tua presença nesse momento. E possamos ouvir a tua voz, Pai. Ter a certeza de que é o Senhor falando conosco. E que de igual forma, Pai, o Senhor possa ouvir a nossa oração. Que o Senhor possa ouvir, Pai, tudo que estamos dizendo, não com a nossa boca, com a nossa voz, mas com o nosso coração. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós uma unção sobrenatural. Uma unção que venha de encontro às nossas necessidades. Aquilo que realmente nós precisamos. Precisamos de um milagre na nossa vida, Pai. Tantos irmãos, Pai, necessitam neste momento de uma cura. Cura, ó Deus, de uma enfermidade material, uma cura espiritual. Muitos precisam ser libertos, Pai, de males, de obras de macumbaria, libertos, Pai, de vícios. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe e conhece cada um de nós. Por isso, Pai, que cada um dos meus irmãos tenha fé suficiente, como o cego Bartimeu, e que o Senhor possa dizer a eles que a fé deles o curaram, que a fé deles os libertaram nessa noite, que a fé deles, Pai, contribuíram para que eles alcançassem tudo aquilo que eles buscam. Que eles sintam o amor do Senhor, que eles sintam a paz do Senhor, e que o Senhor, Pai, os conforte, os console nessa caminhada nossa, nesses dias em que não podemos sair, nesses dias em que tudo está mais difícil, Pai. Que eles olhem para o Senhor
e vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor fará muito mais do que o que eles pedem, pensam ou até imaginam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um dos meus irmãos, abençoo seus lares, abençoo suas famílias, abençoo suas finanças, abençoo o trabalho de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma boa noite, meus amados. Fiquem com a paz e o amor de Deus no coração de vocês. Até domingo, às 18 horas, em nome de Jesus Cristo. Amém.